Bom dia, povo. Série devocional por aqui, muito bom dia. Glória a Deus, mais um dia na presença dele. Bom, gente, muito bom dia. Já tem um povo aqui já abençoado. Lídia já tá por aí, a Érica já tá por aí. Eu não sei aqui. A paz do Senhor. RP Serviços Personalizados tá aí com a gente também. Deus abençoe cada um de vocês de maneira poderosa. Como foi declarado aí, né? A força do Senhor se renova a cada manhã. É isso que a gente tem vivido e é isso que tem nos sustentado nesse tempo, né? A realidade do ao vivo. É exatamente isso, Lídia. Exatamente. Mas tá tudo bem. É só pra gente se alinhar aqui. Só pra gente se alinhar que vai acontecer, mas a gente permanece. Vamos lá? Quero orar com você. Hoje a gente tem um assunto bem interessante para tratar por aqui na nossa série devocional e eu quero já iniciar com você. Já quero fazer esse momento de oração com você. Amém? Vamos lá? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nos colocamos diante de ti, gratos, com corações abertos na tua presença, para a tua palavra, que nós já entendemos ser, Senhor, o fundamento de todas as coisas da nossa vida. Muito obrigado por mais um dia onde temos a oportunidade de termos comunhão contigo através da tua palavra. E o desejo do meu coração é que os nossos corações também, em resposta a isso, estejam abertos ao teu mover, ao teu agir e ao teu falar no meio de nós, o teu povo. Muito obrigada, nós louvamos ao teu nome, consagramos esse tempo a ti, consagramos esse momento a ti. Eu sei que nesse movimento online há muita distração, porque às vezes o que a gente consegue é ouvir a live fazendo outras coisas, cuidando de outras demandas, isso é absolutamente normal. Mas que sejamos capazes, através da ação do Teu Espírito Santo em nós, Deus, de estarmos conectados a Ti, de não nos distrairmos, mesmo que fazendo outras coisas e outras demandas, que o nosso coração esteja alinhado, conectado ao Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus, assim eu declaro e já te agradeço, Pai. Declaro a Tua fidelidade no meio de nós, o Teu povo. Fala conosco, tenha liberdade, Espírito Santo, para fazer como quiseres no meio de nós. Amém. Nós vamos começar pelo Evangelho de Mateus. Vamos entrar pelos Evangelhos. E o que Deus nos deu como missão é a gente começar por Mateus e ir até Apocalipse. A gente fazer aí um voo pelo Novo Testamento. E a gente começa esse movimento pelos Evangelhos. Hoje eu não quero entrar já com você em Mateus capítulo 1. Eu quero dar aqui, porque eu acho que é importante a gente entender alguns pontos fazem toda a diferença na leitura do texto. Então hoje eu quero com você não já entrar no capítulo 1, mas como eu coloquei aqui nos comentários, eu quero comentar com você a respeito do panorama do livro de Mateus, do Evangelho de Jesus segundo o relato de Mateus, porque isso faz total diferença. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente olha os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, quando a gente olha para esses evangelhos, e primeiro vale considerar que a palavra evangelho, ela significa boa notícia, ela significa boa nova. Então, diante da realidade que a palavra nos diz, de que pelo pecado de um, Adão, todos pecaram, mas pela entrega de um, Jesus, todos foram restaurados a Deus, reconciliados com Deus. Então, Jesus torna-se, então, nesse cenário, uma boa notícia. Uma boa notícia de quê, gente? Uma boa notícia de salvação. Então, é por isso que há o Evangelho. Ou seja, Evangelho de Jesus significa o quê? Jesus como sendo uma boa notícia. De quê? De salvação. Uma boa nova, uma boa notícia, né? Então, por isso que a gente tem essa nomenclatura, né? Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João, né? A maneira mais correta da gente tratar isso é o Evangelho de Jesus segundo a ótica, segundo a perspectiva de Mateus, né? E assim a gente tem para todos os outros. Então é importante a gente ter esse olhar, porque quando a gente olha para esses evangelhos, ou seja, quando a gente olha para esses livros bíblicos que trazem essa perspectiva de Jesus como sendo uma boa notícia, uma boa nova, a gente percebe que alguns desses livros, né,
principalmente Mateus, Marcos e Lucas, eles muito se parecem. Tem gente que tem até a impressão e a sensação de que está lendo exatamente a mesma coisa. Sim, a gente vê repetição de muitos milagres, a gente vê repetição de muitos relatos, mas é muito importante a gente perceber que cada um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tem um propósito específico. Mesmo que cada um tenha ali uma repetição de histórias e de relatos, há um propósito específico em cada um. Eles são parecidos, mas eles não são idênticos. E eles são diferentes, inclusive no seu propósito, né? Então vamos lá, vamos construindo isso. Evangelho é uma boa nova, é uma boa notícia. E os evangelhos, eles vão tratar exatamente, apontar exatamente para Jesus. Até porque Jesus é essa boa notícia. Jesus é essa boa nova de salvação. Então os evangelhos apontam para isso, apontam para Jesus. E os discípulos que caminharam com Jesus e que estiveram com ele, e daqueles que testificaram de Jesus, né? Eles foram anunciando o evangelho. Essa mensagem do evangelho, essa boa nova, ela começou a ser espalhada, ela começou a ser propagada. E aí chega-se então um momento onde há a necessidade de quê? De registrar aquilo que foi testificado de modo visual, né? As pessoas, os discípulos que viram e testificaram do que Jesus viu, eles estavam, do que Jesus fez, eles anunciavam, mas chega um momento onde há necessidade de registrar, para que esse registro também chegue a lugares ainda mais distantes e que continue através desses escritos essa revelação de boa nova, essa revelação de boa nova de salvação, que é Jesus Cristo. Então, quando chega nessa expansão da igreja, quando há a necessidade de se ter registro daquilo que foi testificado de Jesus, nasce então esses evangelhos, esses 4 evangelhos, cada um no seu período, cada um na sua circunstância e cada um também, mesmo que parecido, com um propósito específico. E eu quero só dar uma recapitulada, como eu coloquei aqui nos comentários, só um panorama a respeito da diferença de propósito de cada um dos evangelhos, só para que a gente possa ter uma ideia melhor do que eu estou falando aqui com vocês. Por exemplo, qual é a proposta, qual o objetivo principal do Evangelho de Mateus? Repito, todos os evangelhos estão apontando para a revelação de Cristo, para a revelação da sua mensagem, que é o quê? Salvação, reconciliação com Deus. Mas o objetivo de Mateus ao escrever o relato de Jesus era de tão somente mostrar para os judeus que Jesus era o Messias prometido. Então, quando Mateus escreve o relato de Jesus ali no Evangelho, ele não tem o objetivo de alcançar aqueles que não eram judeus, os considerados gentios, os romanos. Ele não tinha esse objetivo, ele tinha o objetivo de exclusivamente alcançar os judeus, de trazer para os judeus, de mostrar para os judeus, de testificar para os judeus de que Jesus era o Messias esperado. Quando a gente vai para Marcos, o que a gente tem é justamente o oposto. Marcos mostrando Jesus como um servo sofredor, ou seja, como aquele que se entregou plenamente por nós, por amor, se entregou, e ele traz essa perspectiva, ele já traz um olhar de provar isso, de mostrar isso, de revelar isso para os gentios, ou seja, aqueles que não faziam parte da cultura, da tradição judaica. Então você entende? Os relatos, eles são muito parecidos em Mateus e em Marcos, por exemplo. Mas o objetivo de cada registro ali, de cada evangelho, é diferente. E isso, mais uma vez eu quero dizer, faz toda a diferença na hora da gente ler e compreender o porquê de algumas coisas.
Por exemplo, se Mateus tem o objetivo de provar para os judeus, de mostrar para os judeus que Jesus Cristo é o Messias, então a gente vai ver em Mateus muita característica, muita menção de cultura, de tradição, de termos judaicos, de citação judaicas. E Mateus, como está escrevendo para esses judeus, ele não vai se ater em explicar todas essas traduções judaicas. Por quê? Porque subentende-se que ele está escrevendo para quem já entende. Você compreende que muda um pouco da nossa perspectiva quando a gente lê? Por isso é importante, antes da leitura, a gente ter um mínimo de informação para que a gente possa seguir na leitura com mais eficácia, vamos assim dizer. E de novo eu quero trazer, o objetivo meu aqui não é trazer informações teológicas, não. A nossa live, a nossa série devocional aqui é uma série de aplicação da palavra. A aplicação da palavra de Deus, porque eu creio no meu coração que é isso que de fato muda a nossa vida, né? O conhecer a palavra e aplicar a palavra. Mas existem informações que são importantes para que a gente possa compreender cada vez mais o texto. Dando sequência a isso, quando a gente vê Lucas não foi um discípulo de Jesus que testificou, né? Foi uma testemunha ocular de Jesus, porque Lucas é discípulo, na verdade, do apóstolo Paulo, que escreveu, que relatou, que estudou, que pesquisou, que fez um apanhado de informações, de pesquisa e de estudo, para que então para que nascesse o Evangelho de Jesus segundo Lucas. E em Lucas existe justamente esse propósito de mostrar relatos históricos e preciosos de Jesus para evidenciar Jesus como um homem perfeito. Ou seja, um homem sem pecado, um homem sem culpa, um homem plenamente perfeito. Então, esse é o objetivo de Lucas. E quando a gente vai para João, que é o evangelho que mais se diferencia dos demais, quando a gente vai para João, a gente tem a evidência muito clara de Jesus mostrando que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Lógico, ele vai contar a história de um homem que veio e que sofreu e que se sentiu como homem, mas o objetivo principal do Evangelho de Jesus, segundo João, é mostrar que esse homem Jesus também é Deus. Então, existe uma diferenciação do propósito de cada um desses evangelhos, né? E como o nosso próximo passo está no Evangelho de Mateus, eu quero trazer aqui, né, contextualizar pra gente no dia de hoje. Como eu disse, a gente não vai entrar ainda no capítulo 1 de Mateus. A gente entra no capítulo 1 de Mateus amanhã, quarta-feira. Mas vale a pena a gente contextualizar um pouquinho mais. E eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida no final dessa live. Eu queria te pedir que você fique até o final dessa live. Eu tenho uma palavra para liberar sobre o seu coração nessa manhã. Amém? Então, quando a gente olha para Mateus, a gente contextualiza isso. Eu disse a vocês que o propósito de Mateus escrever o Evangelho de Jesus era mostrar para os judeus, mostrar para eles que Jesus é o Messias, que Jesus é o Messias. E por que Mateus faz esse movimento? Porque existia para os judeus a expectativa que foi declarada lá atrás em Gênesis, que foi reforçada nos dias de Davi, quando Davi recebe palavras declaradas sobre a sua vida de que do reino dele, da descendência dele, viria aquele pelo qual o seu reino não teria fim. Ou seja, já estava apontando para Jesus ali. E além disso, quase que todos, praticamente todos os profetas do Antigo Testamento apontavam para esse rei, apontavam para esse Messias. Inclusive, a palavra e o termo Messias significa ungido do Senhor. Então, vamos juntar essas peças. Em teoria, os judeus acreditavam que Deus enviaria o seu ungido, ou seja, Deus enviaria o seu Messias, Deus enviaria o Messias, para que então o povo pudesse libertar o povo, né? Era um rei esperado e prometido. Então, qual é a grande questão desse contexto de Mateus? O problema não era que os judeus estavam esperando pelo Messias.
Porque se a palavra prometeu um rei, um Messias no Antigo Testamento, se a palavra disse, a palavra é fiel para cumprir. Então o problema não era o povo, o problema não era os judeus esperarem na palavra declarada. O problema é que eles esperavam, os judeus esperavam que Deus cumprisse o que prometeu da maneira e do jeito que eles idealizavam. Esse é o grande problema. Quando o povo judeu espera o Messias, eles esperam um Messias forte, um Messias que vem para resgatar o poder político, o poder de influência de Israel. E não, quando Jesus vem, ele não vem para tão somente resgatar o poder político e de influência de Israel. Ele vem para fazer uma obra dentro. Ele vem para fazer uma obra eterna. Você entende isso? Jesus vem para fazer uma obra interna no coração dos judeus e ele vem para fazer uma obra eterna a respeito de todos os judeus. Enquanto os judeus esperavam que esse rei, esse Messias, que Cristo viesse para mudar o exterior. O que acontece no contexto de Mateus é um conflito de expectativa. Há um conflito de expectativa. Por quê? Porque Jesus vem para os judeus, Jesus vem para os não judeus. E Jesus vem. Existem aqueles que esperam por ele e existem aqueles que não esperam por ele. E o povo judeu, tá fazendo a coisa certa. Tá esperando por ele, mas tá fazendo a coisa certa do jeito errado. Você entende isso? Eu vou dizer de novo. Jesus vem. E se a palavra declara que ele vem, então assim será. Assim é. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, se a palavra de Deus diz, a gente sim precisa esperar. Esperar em Deus, esperar no que a palavra diz, é a melhor coisa que nós podemos fazer. Agora, há um grande perigo em esperar da maneira errada. Como assim, Dani? Existe uma maneira certa de esperar em Deus? Existe sim. E eu quero ler com você ao exemplo de Isaías. Vou até abrir na minha Bíblia aqui. Isaías 55, 8 a 9. Vou abrir aqui na minha Bíblia. Não estava nem marcado aqui, mas eu vou abrir para ler com você. Isaías 55, 8 a 9. Como assim, Dani? Existe um jeito de esperar em Deus? Sim, existe uma maneira, sim, de esperar em Deus. Uma maneira certa de esperar em Deus. Isaías 55, 8 a 9 diz o seguinte para nós. O Senhor Deus diz, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Então, qual é o problema de eu esperar em Deus? Nenhum. O problema está em eu esperar que Deus faça da minha maneira e do meu jeito. Aí a gente, quando a gente entra por esse caminho, a gente começa a entrar num conflito de expectativa. E eu vou dizer o seguinte para você, tem muita gente vivendo em crise espiritual, justamente por conta de conflito de expectativa. Deus disse que faria, mas eu estou esperando que ele faça da minha maneira. Deus disse que faria, mas eu estou esperando que ele faça no meu tempo. Deus disse que faria, mas eu estou esperando que ele faça do meu modo. Deus disse que faria, mas eu estou esperando que ele faça com os recursos que eu acredito que são melhores para mim. Deus disse que faria, mas eu estou esperando que ele use as pessoas que eu acredito que ele vai usar para que aconteça o que ele disse que aconteceria. Você entende? Não tem problema nenhum esperar em Deus. A palavra de Deus nos convida a esperar no cumprimento da palavra do Senhor. Mas existe uma maneira errada de esperar. Todas as vezes que eu coloco a minha expectativa de que Deus vai fazer da minha maneira, no meu tempo, com os meus recursos, eu corro um risco de viver esse contexto do evangelho de Mateus. Você está entendendo? O povo judeu está esperando na palavra. Tudo bem até aqui. Qual é o problema? Eles estão esperando da maneira deles, do jeito deles. Eles pensam que esse Messias vem como um líder forte, um rei influente, cheio de poder, cheio de autoridade. E Jesus vem cheio de poder, cheio de autoridade. Mas, eles esperam um líder forte,
um líder que seja descendente de Davi, que restaure Israel, que tire Israel da opressão, ou seja, que torne Israel uma nação poderosa. Que as outras nações olhem para Israel e falem assim, meu Deus, esse povo aí, eu tenho medo desse povo. Por quê? Porque o Deus deles, sabe, torne Israel aparentemente para os outros povos uma nação influente e poderosa. Mas vamos ver a maneira com que Deus vai cumprir a sua palavra? Olha o que o Messias vem fazer. Ele vem para libertar, ele vem com autoridade, mas ele vem com uma autoridade para trabalhar no interior e no espiritual do povo. Olha isso. Ele vem para libertar pecado. Ele vem para liberar da culpa. Ele vem para libertar da condenação. Ele vem para libertar da morte eterna. Você está vendo um conflito de expectativa? Gente, isso é muito sério. O que tem de gente vivendo em crise com Deus, o que tem de gente que já desistiu desse evangelho, que já desistiu dessa boa nova, que já desistiu de seguir a Cristo Jesus, porque está esperando que ele venha de uma forma, porque está esperando que ele faça de uma forma, porque está esperando que ele venha num tempo. Meu Deus! Enquanto Isaías 55 diz para nós, o próprio Deus declara na sua palavra, olha, os meus pensamentos não são como os seus. Espere em mim, mas saiba que os meus pensamentos não são como os seus. Eu não ajo como vocês. Oh, aleluia. Assim como o céu está muito acima da terra, os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos céus. Dani, essa palavra é uma palavra para me colocar para baixo hoje? Não, gente. Não. Pensa comigo. Entender que Deus não age da minha maneira, às vezes, né, faz com que algumas pessoas se sintam um pouco desmotivadas. Ah, Deus não vai fazer da minha maneira, Deus não vai fazer do meu modo. Gente, o que a palavra está dizendo é que o que Deus faz e a maneira com que Deus faz é muito maior, é muito melhor. Você entende? Você entende? Você consegue enxergar isso na palavra do Senhor nessa manhã? Não se desmotive, nem muito menos retroceda por entender que Deus não faz do seu jeito, que Deus não faz da sua maneira, que Deus não faz do seu tempo. Ao contrário, reaviva, reanime a sua fé nessa manhã em saber que sim, Deus não faz no seu tempo porque o tempo dele é melhor. Sim, Deus não faz da sua maneira porque a maneira dele é melhor. Sim, Deus não faz do seu jeito porque o jeito dele fazer é melhor. Sim, Deus não faz usando os recursos que você espera, mas os recursos que ele usa são infinitamente melhores, gente. Você está entendendo essa revelação na palavra? Essa revelação na palavra? Mateus relata a história, a vida, a mensagem de Jesus com esse objetivo de tirar o povo judeu desse conflito de expectativa. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu dar um spoiler para você do que a gente vai ver no Evangelho de Mateus e nos outros evangelhos também, de certa forma. Olha isso, enquanto o povo não alinha a expectativa, a palavra que diz, os meus pensamentos são maiores, o meu plano é maior, a minha maneira é maior, enquanto o povo não alinha essa expectativa, enquanto o povo não resolve o problema da expectativa, enquanto o povo não sai da crise, do problema da expectativa, eles não conseguem reconhecer Jesus. Muitos judeus estão com Jesus face a face, muitos judeus ouvem a voz de Jesus falando com eles, mas não são mudados, não são tocados, não são transformados. Estão diante de Jesus de uma forma e saem desse encontro, desse movimento da mesma forma. Você está entendendo a importância da gente alinhar as nossas expectativas à palavra de Deus? E é justamente nesse propósito que Mateus, inspirado pelo Espírito, relata a história de Jesus aqui na terra e a sua mensagem para os judeus. O objetivo de Mateus era os judeus, mas muito disso se encontra conosco nos dias de hoje ainda. Amém? Muito disso se encontra conosco nos dias de hoje. Então, os judeus esperavam uma libertação externa e Jesus vem do seu jeito, da sua maneira infinitamente melhor. E ele não vem só para uma libertação externa. Ele vem para uma libertação interna e eterna. Por quê?
Isaías 55, 8 e 9. Os caminhos, os pensamentos e a maneira de Deus agir não é como a nossa. Ao contrário da nossa, é muito melhor. É infinitamente melhor. Amém? Então é diante desse cenário que amanhã a gente começa a leitura. É diante desse contexto, desse panorama, que amanhã a gente começa a leitura do capítulo 1 de Mateus. E eu quero convidar você aqui a estar nesse movimento, a entrar nesse movimento, a ser parte desse movimento, a estar comprometida com esse movimento que o próprio Deus nos convida. De estar na palavra, de compreender a palavra, de estar ali, sabe, sendo alcançada e tocada e mudada pela palavra do Senhor. Então amanhã nós vamos estar iniciando o capítulo 1 de Mateus, que tem esse contexto que nós trabalhamos hoje aqui. Nós trabalhamos esse contexto. Já vou ler alguns dos comentários aqui com a gente. Então, o que eu queria te pedir nesse momento? A gente já vai orar. Mas o que eu queria te pedir nesse momento? Que você faça parte. E que você não só faça parte de acompanhar quando der. Não, mas para que você se envolva com isso. Sabe o que eu acredito no meu coração? Que um ajuntamento como esse aqui nos ativa. Mas a sua meditação na palavra, o seu empenho e o seu zelo em anotar, em ler, em reler o texto, em revisitar a sua anotação ali, em orar a palavra, em orar aquilo que você tem compreendido na palavra, é isso que vai gerar crescimento na sua vida. E eu creio plenamente no meu coração, como eu estava dizendo, que o Espírito Santo está disposto a isso. A live acaba, mas o Espírito de Deus continua falando. Eu creio nesse movimento. E é por isso que você precisa ser parte desse movimento. Agora, o convite não é para que você somente seja parte desse movimento, mas para que você seja um canal na vida de outras pessoas que também precisam ser parte desse movimento. Então, convide pessoas para estar conosco nesse movimento aqui de comunhão com a palavra do Senhor. Como eu disse, amanhã a gente começa um novo ciclo por aqui na série devocional e uma jornada, na verdade, porque nós vamos iniciar amanhã capítulo 1 de Mateus e vamos até Apocalipse. Dani, mas isso vai demorar. Não importa, vai chegar. Nós terminamos ontem 150 salmos. 150 salmos. Então, o importante não é o tempo, o importante não é a velocidade em si com que a gente desenvolve, o importante é o movimento de comunhão com a palavra. É o tanto que a palavra vai te aperfeiçoando, te mudando e te fazendo crescer. Então nós vamos orar agora, mas eu quero pedir a você, seja parte, esteja comprometida não comigo, não com a live, mas com a palavra do Senhor, que está para você a fim de te transformar. Assim como Jesus declarou aqui, ele vem para libertar do pecado, libertar da culpa, libertar da condenação, libertar da morte eterna. Sabe? Jesus veio como homem, mas a palavra dele permanece em nós para cumprir essa missão, para reforçar aquilo que Jesus declarou aqui através da sua mensagem nessa terra. Então seja parte desse movimento e convide outras pessoas, convide outras mulheres para também a gente crescer nesse movimento de comunhão com a palavra de Deus. Amém? Quero ler aqui alguns comentários antes da gente orar. Disse que eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida e eu vou liberar aqui nesse momento de oração. A Ju colocou aí, com certeza é muito melhor, se referindo aí aos caminhos do Senhor serem melhores do que os nossos. A Lídia colocou aí, Deus faz no tempo certo e é infinitamente melhor. Aleluia. A Lídia ainda compartilhou algo muito interessante. Olha que legal. Trabalhei com os judeus por 15 anos e digo, eles ainda estão esperando o Messias, mesmo que saibam que já veio, mas não o reconhecem. Você consegue entender a partir desse relato aí da Lídia que compartilhou com a gente aí? Obrigado, Lídia, pelo seu relato, porque isso só reforça a seriedade da coisa. Entende? A gente é capaz de não reconhecer Jesus, não reconhecer os seus feitos, não reconhecer a sua obra por conta de conflito de expectativa. Olha a importância da palavra e olha a importância do contexto ao ler a palavra. Amém? Então, é por isso que a gente vai seguir aqui na força do Senhor esse movimento. Eu quero orar pela sua vida e antes da oração eu quero liberar essa palavra sobre você. Existem pessoas que estão aqui ouvindo essa live e existem pessoas que vão de alguma forma, ouvir, ser parte, assistir essa live em algum momento
E o Espírito Santo colocou isso no meu coração e me deu essa direção no dia de hoje. De que existem pessoas que estão limitadas espiritualmente, como travadas espiritualmente. A pessoa quer crescer, a pessoa está fazendo a coisa certa, ela vai na igreja, ela espera no Senhor, mas insiste em esperar do seu jeito. Insiste em esperar da sua maneira. E Deus me trouxe aqui como uma boca profética para a sua vida nessa manhã e dizer para você que toda confusão na mente, que todo conflito de expectativa, que toda crise espiritual que uma vez se estabeleceu sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre o seu coração, que caia por terra agora pelo poder do nome de Jesus. Você não viverá mais a sua expectativa, mas você viverá a expectativa da palavra do Senhor. Sabe o que essa crise de conhecimento aponta? Para uma falta de revelação na palavra. E você viverá, e eu declaro isso no poder do nome de Jesus, autorizada a dizer isso para você nessa manhã. Você viverá isso, um tempo de revelação, onde o próprio Cristo se revelará a você no seu coração. Como eu disse aqui, não é somente sobre um tempo de devocional aqui, de comunhão, mas o mesmo Deus que fala conosco aqui, nos encontra aqui, ele vai te encontrar aí na tua casa, ele vai te encontrar aí no teu momento, na tua oração, no teu quarto de oração, enfim, Deus se revelará a você. E o objetivo é isso, quebrar da nossa mente, do nosso coração, sabe? Esse estereótipo que a gente cria de que Deus vai fazer do meu jeito, da minha maneira. Porque eu corro o risco de, como a Lídia compartilhou aqui, de não reconhecer o que Deus já está fazendo. Eu corro o risco de não reconhecer o que Deus já tem para mim. Eu corro o risco de não reconhecer o que Deus já liberou para minha vida. Todas as vezes que eu insisto em priorizar a minha expectativa. Eu posso até ter uma expectativa, mas acima da minha está a confiança de que, assim como Isaías 55, o plano, o pensamento, o agir, o mover de Deus, a maneira de Deus é maior e infinitamente melhor do que a minha. Amém? Eu sei também que isso é um desafio para nós. E por esse motivo eu quero orar por você. Esse motivo eu quero orar por você e com você nessa manhã. Amém? Declarando, liberando e selando esse momento sobre o seu e sobre o meu coração. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Eu quero te louvar por essa palavra viva. Eu quero te louvar por essa palavra que nos encontra. Eu quero te louvar, Senhor, porque Tu és. Oh, aleluia. Eu quero te louvar porque João 3,16 declara isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê tenha vida, Senhor. Tenha vida eterna, tenha vida em abundância. Nós te louvamos, Senhor, pelo seu gesto. Nós te louvamos pela entrega. Nós te louvamos, Senhor Jesus, por sua entrega na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Nós te louvamos porque isso não muda somente a nossa vida exterior, mas nos muda de dentro para fora. Muda o nosso coração, muda a nossa mentalidade, muda inclusive o nosso propósito, porque nos faz entender que nós estamos aqui nessa terra, mas não somos dessa terra. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és, oh aleluia, o ungido de Deus, que veio para nos libertar do pecado, que veio para nos libertar da culpa, que veio para nos libertar da condenação, que veio para nos libertar da morte eterna e tem para nós promessas incontáveis, Senhor. Nós louvamos ao Teu nome por isso. Senhor, ainda essa realidade que Mateus, inspirado pelo Teu Espírito Santo, identificou lá atrás, essa realidade ainda é real no meio de nós. Quantos de nós ainda estão em conflito de expectativa, Senhor? Ah, Deus, quantos estão dizendo, eu estou fazendo a coisa certa, eu estou esperando em Deus, mas o Teu Espírito Santo está declarando, fazendo a coisa certa da maneira errada. Ah, Jesus, nos ensina através da Tua palavra, nos ensina através da Tua palavra, nos ensina através da Tua verdade, nos ensina através da Tua palavra viva, Senhor. Muda a nossa mentalidade, muda o nosso coração, para que possamos viver aquilo que a Tua palavra diz e tem para nós, Senhor, nesse tempo. Ah, Deus, nos faz viver a Tua expectativa. Ah, nós queremos esperar em Ti, nós queremos esperar em Ti.
todas as vezes que nós esperamos confiando na palavra declarada de Isaías 55, nós então esperamos como quem descansa, nós então esperamos como quem pode se alegrar no Senhor, mesmo que os olhos ainda não viram, mesmo que os meus olhos ainda não possam ver, a minha fé me habilita a crer, oh, aleluia, e ao crer eu posso esperar, eu posso ter expectativa, eu posso me alegrar, eu posso celebrar, eu já posso testificar antes mesmo que os meus olhos vejam e contemplem aquilo pelo qual o Senhor declarou sobre as nossas vidas, aquilo pelo qual o Senhor declarou sobre a minha vida. Senhor, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou nessa série devocional e eu creio que o Teu Espírito nos sustentará, oh, aleluia, até o dia perfeito nós estaremos aqui, até o dia perfeito nós estaremos na Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pela certeza de que todas as vezes que nos colocamos aqui com corações abertos, a Tua palavra nos encontra, nos aviva, nos alcança, nos transforma, nos aperfeiçoa, trabalha em nós de dentro para fora, trabalha em nossas vidas de maneira poderosa. Então, o nosso declarar a Ti é: faz, Senhor, faz como Tu quiseres, mas faz da Tua maneira, mas faz, Senhor, segundo os Teus desígnios, mas continue a trabalhar no meio de nós de maneira poderosa. Em o nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos e declaramos: assim seja no meio de nós. Amém? Glória a Deus por isso.